Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a este encontro inesperado, o último do dia de hoje, pelo menos nesta sala, a Sala Azul. Completamos aqui um ciclo em que falámos dos recursos, falámos das cidades, vamos falar também daquilo que se costuma designar como o interior, já vamos a ver se a designação é pacífica. Um ciclo em que falámos de desigualdades no povoamento e desigualdades nos recursos. Os recursos ao nosso dispor e na forma como os distribuímos e os consumimos. Como sabem, o despovoamento do Portugal rural em favor das áreas urbanas e do litoral tem vindo a confirmar-se como uma tendência consolidada. Basta lembrar alguns números, há muitos exemplos que podíamos citar, mas deixo apenas um. O número de habitantes por quilómetro quadrado é inferior a 7 em Alcoutim, Idanha Nova e Mértola, mas em Lisboa, Porto e na Amadora é superior a 5.000. Isto diz bem das disparidades que podemos constatar na distribuição da população pelo país. Quando falamos de interior, como dizia há pouco, ou de interioridade, falamos de uma realidade complexa, porventura pouco rigorosa, muito confundida muitas vezes com contextos históricos e com localizações. Muitas questões se podem colocar sobre este tema, sobre o futuro de vastas regiões despovoadas e em declínio económico. Por exemplo, será que o despovoamento de que falamos significa necessariamente abandono? É uma questão a que vamos tentar também responder, mas já iremos às perguntas. Vou começar por apresentar o painel. Começo por João Ferrão, que está aqui no meio e que, em criança, sonhou ser músico, mais exatamente baterista, como confessava há pouco. É geógrafo, não se tornou baterista, não sei se nas horas vagas, mas se quiser esclarecer, teremos todo o gosto. É, contudo, geógrafo, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, foi presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional e consultor da OCDE no domínio do desenvolvimento rural. Foi também secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, tem vários estudos publicados neste domínio dos espaços e da interioridade. Obrigado por ter vindo. Álvaro Domingues, que quem acompanhou o painel sobre as cidades já teve ocasião de ouvir. Lembro também que é geógrafo, professor e investigador na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e também no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. O seu trabalho tem-se centrado na geografia humana e no urbanismo, planeamento regional e local, bem como nas assimetrias regionais. Temas que aprofundou na sua intervenção nos planos regionais do ordenamento do centro e norte de Portugal e ainda num livro intitulado Vida no Campo. Augusto Mateus, aqui à minha direita, é economista, dedica-se à investigação e à consultoria, é professor catedrático convidado no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, e leciona também noutras universidades. Tem sido responsável por diversas avaliações de políticas públicas, nomeadamente sobre a região de Lisboa e Val do Tejo, ou também sobre a Operação Integrada, por exemplo, a Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal. Coordenou vários projetos de investigação no quadro da preparação do CREN 2007-2013. Foi secretário de Estado da Indústria e ministro da Economia. Em criança sonhou ser arqueólogo, ocupação que acabou, tanto quanto julgo, por também, dedicar algum tempo nas horas livres, nas suas viagens e, portanto, acabou por ser um sonho, não sei se completamente cumprido, mas pelo menos em parte, certo? Começo por si, Augusto Mateus, não para falar de arqueologia, embora, quem sabe, talvez esta questão da interioridade também nos possa remeter para a arqueologia, mas a minha questão é, constatando nós que o interior está em risco de desaparecer, estamos a falar sobretudo do despovoamento, que não é apenas populacional, também vemos ao mesmo tempo que se investiu muito nas vias de comunicação, nos acessos mais fáceis, seja nomeadamente em tecnologias de informação, infraestruturas, um conjunto de equipamentos que hoje tornarão mais agradável, mais confortável a vida fora das cidades. Para si, esta questão do interior e da interioridade faz sentido discuti-la assim? Bom, boa tarde a todos. Eu peço desculpa porque nós estamos aqui sujeitos a 4 holofotes colossais e, portanto, se for franzindo o nariz e parecer mal disposto, não é verdade. Estou aqui com muito gosto. O tema é muitíssimo interessante.
estou muito bem acompanhado por dois geógrafos, sinto-me muito bem. E gostava de começar por uma nota que tem que ver com aquilo que nos obrigaram a dizer, eu procurei ser verdadeiro, de que me lembre, foi o arqueólogo, pois, como todos nós, achei que ia ser muito mais coisas, ou que podia ser interessante, e espero morrer sempre a tentar interessar-me por coisas novas. Disso, uma coisa que eu gostava de dizer é que habituei-me a pensar que tem futuro quem tem passado e não tem futuro nenhum quem só tem presente. E, portanto, gosto muito da sabedoria, gosto muito de tudo aquilo que hoje se dá pouco valor digamos, acho muitíssimo interessante percebermos que nas sociedades complexas o nosso principal desafio é dar vida à diversidade, dar vida à complementaridade e não o contrário disso. A segunda nota, enfim, tem que ver muito com uma figura inescapável da geografia, Orlando Ribeiro, que nos ajudou muito a perceber que Portugal é um encontro do Mediterrâneo com o Atlântico. O Portugal Atlântico é pequenino, o Portugal Mediterrâneo é pequenino, ambos são um pouco diferenciados. Este encontro na Europa entre o Mediterrâneo e o Atlântico, em Portugal, tem uma expressão fortíssima, tal como o Portugal da terra é um Portugal pequeno, o Portugal do mar é muito maior que o Portugal da terra, e, portanto, nós, para respondermos a esta questão, tal como para respondermos a outra que dominou também esta conferência, infelizmente, que é da pressão do presente e das medidas, das contramedidas ou das críticas, ou, enfim, daquilo que vai na cabeça de cada um, vale a pena falar de estratégia, vale a pena falar de coisas que duram, que têm longevidade e que respondem àquilo que aqui nos trouxe, que é o Portugal em 2030. O Portugal em 2030 seguramente que tem um conjunto de restrições e seguramente que tem um conjunto de graus de liberdade. Vale a pena conhecer as restrições, vale a pena tentar alargar os graus de liberdade. E, portanto, o interior, na minha opinião, começa por ter uma... E perdoem-me se acharem que eu sou simplista, porque em 6 minutos e depois é mais algum, há muito pouco para defender, e, portanto, eu vou correr alguns riscos, porque acho que vale a pena correr. Teremos tempo, de certo. O interior é tudo menos geografia. A zona mais interior da Península Ibérica é a Comunidade de Madrid. E, portanto, o interior, um país com 200 km de largura, não tem interior geográfico. No entanto, o interior existe. No entanto, os problemas do capital humano existem, os problemas das oportunidades, todos eles estão aí. Mas eu gostava de chamar a atenção para que uma parte substancial do interior está nas nossas cabeças. Está nas nossas atitudes, está na colocação exatamente das restrições acima da margem de liberdade, da margem de autonomia, da margem de ação que nós temos. Eu estou agora a trabalhar com territórios como a Ilha de Santa Maria, como o Douro Sul, como o Alto Minho, para dar alguns exemplos, como o Baixo Mondego, como o Pinhal Interior, onde, curiosamente, a maior parte dos responsáveis que nos desafiam para fazer estes trabalhos nos dizem aquilo que nós aprendemos com esta evolução, que nós aprendemos com os fundos estruturais, ou que nós aprendemos com o caminho que fizemos nos últimos 20, 25 anos, é que assim não vamos lá. Temos que encontrar um outro caminho. Qual é? Por outro lado, deixe-me dizer, eu já vou a isso, por outro lado, eu sinto em muitos que vivem no coração de Lisboa ou no coração do Porto, a percepção de um outro interior. O interior de Lisboa e o interior do Porto já esteve pior do que está. Há um interior que é o interior do coração do desenvolvimento, daquilo que nos parece mais desenvolvido. O interior daquilo que nos parece mais desenvolvido é hoje um tema muito interessante. As grandes cidades têm interiores que têm problemas semelhantes ao interior que se desenha por ter ficado à margem das grandes cidades. E, portanto, eu creio que as soluções são perceber que nós estamos, não por razões da Troika, não por razões dos nomes próprios dos principais responsáveis políticos portugueses ou europeus, nós estamos no coração de uma mudança de paradigma económico e social. E que, desse ponto de vista, se nós pensarmos séculos e não décadas, se pensarmos futuro, passado e presente e não meramente o pequeno futuro em cima deste pequeno presente, nós temos desafios muito importantes em que é possível criar riqueza e criá-la com uma genética de equidade
e criá-la com uma genética de ecologia, isto é possível responder aos principais problemas da nossa sociedade com outra maneira de produzir, outra maneira de viver, outra maneira de gerar equilíbrio logo à partida e não ex post. Há muitas pessoas que eu vejo gostarem muito da coesão corretiva, gostarem muito da redistribuição corretiva. Eu gosto mais da coesão e da redistribuição, como na medicina preventiva, com modelos de decisão, com modelos de democracia, de participação que o tragam. E, portanto, eu acho que, verdadeiramente, se nós pensarmos que o problema não é a tecnologia, o problema não é o dinheiro, o problema é a utilização que nós fazemos do dinheiro e da tecnologia, não é? É bastante popular achar que os economistas são uns muito razoáveis e ignorantes em matéria de filosofia ou de outra coisa qualquer. A maior parte das pessoas que não são economistas revelam uma enorme ignorância pensando que os nossos problemas são basicamente problemas financeiros. Não são. O problema fundamental é o problema da utilização dos nossos recursos e da boa utilização dos nossos recursos. E, estaremos portanto, de acordo de certeza nessa parte, mas vou passar calar, agora não é? ao João Ferrão, já voltaremos continuando essa linha de argumentação. João Ferrão, voltando ainda ao princípio deste tema que estamos aqui desafiados a aprofundar, o conceito de interior faz sentido, não apenas em termos geográficos, como há pouco o professor Augusto Mateus enunciou, mas também tendo em conta que, como já falámos também esta manhã, a cidade, no fundo, o urbano, aquilo que é urbano, já se espalhou e porventura já deixou esta ideia de interior e de interioridade para outro conceito. Bom, boa tarde a todos. Nós viemos de uma sessão sobre a imortalidade e eu gostava de dizer que há valores que são intemporais, os conceitos não são. Os conceitos têm um ciclo de vida como nós, pessoalmente. E o que acontece é que há conceitos que sobrevivem para além daquilo que seria justificável e há conceitos que se procura matar antes de tempo. E eu vou dar dois exemplos com conceitos que foram discutidos e estão a ser discutidos agora. O interior, do meu ponto de vista, e depois vou justificar rapidamente e vou dar uma alternativa, é um exemplo de um conceito que eu acho que está a sobreviver para além daquilo que lhe deu origem. Mas, e vou aqui fazer uma afronta ao meu amigo Álvaro, matar o urbano é uma morte anunciada, se calhar depressa demais. Depois, se discutirmos isso, eu explico porquê. Como é? Matar Dizer que todo o país é urbano, do meu ponto de vista, parte de um equívoco, que eu vou tentar explicar. A questão do interior, para ser rápido. Talvez as pessoas não tenham noção, mas o conceito de interior, tal como nós o concebemos hoje, todos, é mais recente de qualquer um de nós. E até aos anos 60 falava-se pouco interior, mas se falasse interior, o interior era o miolo do país, era uma coisa geométrica. Era tudo quando não era nem costa, nem fronteira, era o miolo. E a ideia de interior, tal como nós a utilizamos, é uma coisa que vem dos anos 60 e que foi, do ponto de vista científico, muito baseado na ideia da sociedade dualista do Cedas Nunes e que partia de uma visão correta, que era, nessa altura, tínhamos um Portugal moderno em emergência e um Portugal rural, aparentemente, que não se conseguia modernizar. Esse Portugal moderno era o Portugal das cidades e do litoral, o Portugal que estava a ficar para trás, o Portugal rural tradicional, era o do interior. Isto significa o quê? Significa que a ideia de interior nasceu com esta ideia de marginalização face à modernização e com uma justificação, que era em parte verdade, que era essa marginalização devia-se a vários fatores, um deles era o facto de, geograficamente, essas regiões estarem relativamente isoladas. Curiosamente, as pessoas resolveram a questão emigrando. Deixe-me interrompê-lo só para lembrar que havia uma instituição, se calhar já muita gente não se recorda, chamada Junta de Colonização Interna. O que é um nome que hoje, para quem não tem memória tão, digamos, tão larga, causa alguma perplexidade, ou seja, o território e a gestão do território não era propriamente como hoje, não é? Claro, e financiava generosamente pequenos motocultivadores. Claro. Exatamente. Portanto, para ser mais propositivo, eu percebo que aquilo que eu vou dizer agora, se estivesse em Tarouca, por exemplo, era muito mal aceito. Porque continua a haver bolsas de ruralidade, cuja ruralidade e cujo subdesenvolvimento tem a ver, de facto, em grande parte com o seu isolamento, mas são bolsas. Aquilo que nós chamamos hoje litoral não tem uma delimitação clara, mas o litoral em Santiago de Cacém começa a 1 km da praia. Isto é a interioridade. E se calhar em Torres Vedras começa a 18 km.
E não sei se podemos considerar Évora ou Viseu como interior, mas são no dito interior. Portanto, isto significa o quê? Duas pistas para nós discutirmos duas coisas em concreto. Aquilo que nós ainda hoje continuamos a chamar como interior, do ponto de vista de problemática de desenvolvimento, tem vindo a ser transformado naquilo que me parece muito mais correto, que são áreas que os problemas estrutural é serem de baixa densidade. E a baixa densidade não é demográfica, ou não é só demográfica, é baixa densidade económica, baixa densidade relacional, baixa densidade institucional, e, portanto, cria um problema que tem um determinado tipo de soluções. Por outro lado, ao contrário do interior do qual ainda hoje falamos, cujo confronto era com o litoral moderno, a interioridade hoje define-se cada vez mais em relação às grandes redes globais. Nós podemos correr o risco de ser interiores em relação às redes de criatividade, às redes de inovação, às grandes redes de mudança. E, portanto, desse ponto de vista, se calhar a grande questão que se coloca ao país é que o país pode se transformar num imenso interior face aos motores das redes globais. Podemos dizer que o despovoamento é sinónimo de abandono? Bom, talvez valha a pena recordar o seguinte, que sobretudo no sistema em que nós vivemos, onde a questão da propriedade privada é fundamental, nós não sabemos de quem é 20% do território nacional. Não é? Portanto, num sistema onde a propriedade privada é tão central, não saber de quem é 20% do país significa alguma coisa. Agora, o despovoamento coloca o problema que eu disse há pouco da baixa densidade e, sobretudo, dos limiares. Já foi aqui falado um pouco hoje de manhã os limiares. Abaixo de um certo limiar não há vida. Nos sistemas ecológicos, nos sistemas humanos, em qualquer tipo de sistema, abaixo de um certo limiar não há vida. E, portanto, a decisão, penso eu, difícil, que se tem que fazer do ponto de vista das políticas, do ponto de vista da forma como o país, coletivamente, como projeto nacional e político, gera os seus recursos, é até que ponto determinadas áreas vão passar abaixo de determinados limiares. Portanto, se isso significa que podem ser despovoados, mas não significa que sejam abandonados, e a questão é outra. Por outro lado, o que é que as áreas onde nós podemos garantir determinados limiares, mas organizando-nos de uma forma diferente, é aquilo que mais me interessa, porque há um espaço, e depois podemos ver exemplos concretos, de como, havendo essa baixa densidade, nós podemos coletivamente organizar de uma outra forma para criar escala. Então temos as outras áreas, que são sobretudo urbanas, onde, de facto, nós, apesar de tudo, temos escala suficiente para desenvolver determinadas situações. Haver floresta, por exemplo, não quer dizer abandono. Não, com certeza. Depende de como gerimos a floresta, obviamente. Com certeza. Portanto, já agora deixa-me fazer só um outro esclarecimento. As pessoas muitas vezes confundem desertificação com o despovoamento, são coisas completamente diferentes. A desertificação é um problema físico. A desertificação, quando existe, é um fator adicional para a perda de biodiversidade, mas também para inviabilizar determinadas atividades económicas. Esse é um problema adicional que nós temos, inclusive com as alterações climáticas. Mas, como dizia, e bem, o despovoamento não significa necessariamente abandono. Mas, volto a dizer, para isso temos que nos organizar de uma outra forma, temos que ter estratégias diferentes e sobretudo, temos que ter uma visão que é simultaneamente individual e coletiva, que olhe para o país e para o seu papel, do ponto de vista internacional, que é claramente diferente daquilo que nós somos hoje. Álvaro Domingos, o interior é um arcaísmo, para quem se ocupou e conhece bem a vida no campo, para citar o título do seu livro, e depois da discussão que tivemos sobre a expansão do urbano e como ele hoje acabou por se expandir como uma mancha de óleo, como é que reage a esta ideia de que também não podemos considerar tudo urbano, não é? Claro. Que lugar fica para o interior? Acho que significações pode ter? Como já aqui foi dito, vai da maneira como se interioriza, não é? Esta questão, eu quando dizia que tudo é urbano, não é no sentido do território, é no sentido da condição urbana, é uma coisa mais mental do que física. E, portanto, esta questão mexe muito com o sentido da territorialidade. É por isso que interior, mais do que factos, são assuntos, não é? Como diria o Bruno Latour. Ou seja, é um dispositivo narrativo que é usado muito no discurso político também, como arma de arremesso, como sinal de mal-estar, como sintoma de abandono do Estado porque fecha isto, fecha aquilo, e também como ciclo histórico longo do fecho daquilo que eu desenvolvo no livro a propósito da desruralização, no sentido da dupla perda que essa palavra contém em si, isto é,
indo muito diretamente ao assunto, o adjetivo rural, embora seja muito variado e depois assuma fenomenologias muito diversas, eu que sou de Melgaço terei uma imagem da ruralidade completamente diferente de alguém que estudou o Alentejo, por exemplo, mas coincidiam sempre duas coisas, que era a base económica era necessariamente agrícola, e, portanto, a agricultura era a máquina de fazer paisagens, os agricultores eram os jardineiros da paisagem, portanto, havia essa questão. E as culturas eram ditas camponesas. Era moda, no meu tempo, estudarem-se as culturas camponesas. Portanto, ligadas com as suas tradições, os seus arcaísmos, as suas... Enfim, era ao contrário do cosmopolitismo, de outras coisas distintas. E esta coisa, como diz a rapaziada, hoje em dia deslargou. Não é? Hoje em dia, estas coisas são muito difíceis de encontrar. O que é uma cultura camponesa hoje em dia, que há internet e televisão em todo lado, o que há, como diz o Lipovetsky, é a cultura mundo e as suas múltiplas metamorfoses entre a hipermassificação e os cultos da tradição e a mistura disso tudo. E a agricultura é tecnologia, é mercados, é processos, até se pode fazer sem terra, mas entretanto globalizou-se como aos outros mercados todos, e hoje quem sobrevive na agricultura chama-se empresário, não se chama camponês. E portanto, face a esta metamorfose, e porque Portugal foi o último país rural da Europa, eu creio que livros como O Voo do Arado são excepcionais para perceber como é que se gera a perda de uma ruralidade perdida tardiamente. Nos anos 50 atinge-se o pico da terra mobilizada para a agricultura, da população agrícola na agricultura, etc. E depois, de repente, como se a história como premissa, o tempo acelerasse, esta ruralidade esvaziou-se. E, ainda por cima, ela está cheia de mitologia. Por exemplo, quem estuda o Ceni, não é? No tempo da Antiga Senhora, aquela máquina ideológica de uma das marcas de Portugal era o camponês como a alma da nação, não é? Uma coisa que remonta ao romantismo, àquela ideia de valorizar a cultura popular, que a identidade do povo era o sangue, era a terra. E depois isto vivia com os heróis, portanto, em Portugal tanto podia ser o Vasco da Gama e os navegadores, como podia ser o agricultor pobre, mas honesto, temente a Deus. Ou seja, as mitologias em torno do mundo rural, em Portugal, são muito mais fortes que a realidade. E, portanto, é verdade aquela frase do fotógrafo que diz que a realidade é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe. Portanto, o volume de ficção sobre o que é a ruralidade em Portugal é impressionante. E, portanto, não é de um dia para o outro que se faz o luto, era por isso que eu há bocado falava... E o que fica, professor Álvaro Domingos? O que fica é gerir isto. Depois da E, portanto, ficção. a interioridade é o conjunto de assuntos de que se fala quando se fala de interioridade. Ponto final. Portanto, vai da forma como se interioriza. Eu concordo com o que aqui foi dito, que é muito mais objetivo, provavelmente, falar então dos assuntos de que se fala quando se fala na rarefação, quando se fala nos problemas de competitividade, quando se fala na dificuldade de enraizar o emprego. É, de facto, essas questões de que se fala, e não do local do mapa, não é? Porque o tal processo de despovoamento fez-se acompanhar de um processo de concentração em sedes de municípios, em cidades, capitais de distrito, onde se estão a reinventar coisas interessantes. Falta discutir qual será o tal limiar crítico para que essas coisas continuem a produzir resultados. E, portanto, o sentido da interioridade é completamente distinto e é completamente absorvido pelas diferentes casuísticas que o tema... E também ganhou novos matizes porque matámos a ruralidade sem passar, digamos, pela indústria, verdadeiramente. Acho que não fizemos o luto ainda. Porque o que abunda mais... Há bocado conversávamos sobre esse assunto daquele... Não me lembro do autor. Aquele autor que diz que o Google é melhor que Deus porque responde sempre. Então, isto é propósito da imortalidade. Quer saber o que é a imortalidade ou quer saber o que é o interior e pergunta ao Google. Ou quer saber o que é a agricultura. Imediatamente aquilo dispara um caudal de imagens impressionante. Não responde. E então, desde as agriculturas hidropónicas até aos medos dos transgénicos, até à horta em vasinhos na varanda, cabe tudo lá, não é? Das utopias, da agricultura, do interior e do rural, e de repente isto entra numa espécie de uma bimbi, mistura-se tudo, e às tantas já não sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Portanto, há uma espécie de névoa de onde não vai sair o Sebastião, em torno destes assuntos, e portanto este assunto é muito bom para gerir estas dúvidas e estes tempos conturbados e algo opacos, não é? Reconhece-se neste pensamento?
Augusto Mateus. Sim, no essencial, acho que nós somos convergentes, mas eu gostava de pegar esta do Google. O Google não dá respostas, o Google dá informação. E um dos principais problemas, porque o Álvaro tem razão numa coisa, que é, e eu concordo com ele, porque apesar do João ter dito muito bem o que disse, as pessoas referem-se ao que o João disse sob a designação de interioridade. Claro. Não é? Portanto, a gente pode concordar com o que disse o João, mas o que é facto é que os protagonistas, isto é, que são simultaneamente os destinatários e os que fazem futuro e desenvolvimento, revêem-se na questão do interior. O Google é muito importante porque o nosso mundo, a principal coisa que nós hoje temos dificuldade, novos ricos de informação, é em transformar a informação em conhecimento. E, portanto, este é o primeiro principal da nossa civilização. Nós temos hoje informação à nossa disposição de forma colossalmente inovadora e do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Não é? Sobre Portugal, há um ponto muito importante que foi aqui aflorado e que eu gostava de valorizar. O nosso país é o único na Europa em que há um breve momento de sociedade industrial. Portugal passou de sociedade rural a sociedade terciária em menos de uma década. É metade dos anos 60 a metade dos anos 70. Nós, quando fazemos a transição para a democracia, fazemos a passagem de uma breve sociedade industrial a uma sociedade terciária. E agora vamos regressar à agricultura? E agora vamos fazer o seguinte. Eu gostava de dar um exemplo para nos animar. Vai responder. Vou responder, mas gostava de dar um exemplo, foi o que me veio à cabeça, que é Manchester e Liverpool, que para parte do público masculino tem uma leitura não propriamente sobre estes temas, embora interessante, têm hoje sensivelmente o dobro da população que tinham há uma geração. Colapsaram como grandes coisas criadas a propósito da Revolução Industrial e da expansão do Império Britânico, colapsaram e reergueram-se de forma completamente diferente. Há um ponto que me interessa muito nos trabalhos sobre urbano e rural, que são o seguinte: para mim, o urbano, no sentido desse, acompanho o João, é talvez a principal construção artificial. Tudo o que tem intervenção humana é artificial. Nós não gostamos de reconhecer isto, mas o que nós fazemos neste mundo, as nossas grandes criações, são artificiais, na medida em que juntamos à natureza, juntamos aos recursos endógenos, juntamos a nossa capacidade de criar, a nossa expressão cultural, os nossos conhecimentos e fazemos coisas. Também fazemos pessoas. Sim, também, não é? Mas o que eu quero dizer é... Cada vez menos, pelos vistos, pelo menos. De alguma maneira, há uma realidade muito longa, do vir de longe e ir para longe. Houve um tempo em que tudo estava dentro do rural. A indústria, os serviços, tudo se autonomizou do rural. E hoje tudo se coloca no sítio do PIB. O sítio do PIB, brincando com o Google, é a cidade. Hoje, o PIB é de city, do ponto de vista de que é nas cidades que eu tenho, em sociedades terciárias, que eu tenho as maiores oportunidades de criar riqueza. Aliás, é muito curioso na semântica, porque o João trocou as expressões. Nós temos que estar no interior das redes, não podemos. O nosso risco é estar no exterior. Claro. Portanto, estar no exterior das redes é ser interior na sociedade do conhecimento e da informação. Portanto, as palavras, onde eu quero chegar é, e se o nosso desafio fosse tão interessante quanto fazer artificial natural, fazer artificial sustentável. A tal agricultura sem terra, por exemplo? Porque se pensarem um bocadinho, o futuro da economia, da tal economia que não se confunde com finanças e não se confunde com moeda, da economia que se confunde com uma coisa essencial, que é dar liberdade às pessoas de serem felizes. A tal utopia que nós por enquanto temos de que a economia pode estar ao serviço das pessoas e pode geneticamente ser um fator democrático e um fator de puxar em nós o que há de melhor e não de puxar em nós o que há de pior. Então, se nós alargarmos para além das cidades e largarmos a todo o território que temos à nossa disposição, se nos assumirmos simultaneamente como planetários e de Monção, de Lisboa, eu não sei onde é que o João nasceu. Lisboa. Estamos a ganhar. Portanto, se conseguimos ligar estas coisas, não é?
Então nós temos que desafios? Reparem que aquilo que eu usei, agricultura, indústria e serviços, eu vou-me calar, mas aquilo que eu usei tinha fronteiras muito definidas. A economia baseada no conhecimento não tem fronteiras. A economia baseada no conhecimento faz hoje em Portugal, com belíssima expressão quantitativa e qualitativa, as nossas exportações, com base em recursos endógenos ligados à ruralidade, ao mundo agrícola, têm crescido significativamente em todo o sítio onde nós tivemos a coragem e a capacidade de fazer produtos agrícolas com uma economia baseada no conhecimento, não é? Azeite, vinho, pensado não como a expressão sem liberdade de um recurso, mas como a expressão com liberdade de um conhecimento que usa inteligentemente um recurso. E, portanto, este é o grande desafio para eventualmente vir a construir um mundo que é simultaneamente urbano, no sentido de nos dar liberdade, de nos dar mobilidade, de nos dar informação, mas que é muito potenciador, não de nenhum regresso ao passado, mas da construção de um futuro que é sobre recursos endógenos, que são água, que são paisagem, que são terra, que são vento, que são um conjunto de coisas que eu podia continuar a enumerar. Sobre isso, pôr valor, porque é diferente, porque é lento ou porque é rápido, onde temos um conjunto de características que nós tendemos a não apreciar. Eu deixava só uma nota, há muita gente que a propósito do Alentejo brinca e lamenta a velocidade. Se pensarem um pouco, tudo o que para nós na vida tem grande valor, nós gostamos que seja lento, não gostamos que seja rápido. Se a comida que nos serviram é boa, nós prolongamos a refeição. Se a comida que nos serviram não presta, nós apressamos a refeição. Portanto, não tem mal nenhum criar um tempo que é um tempo deste encontro dos recursos endógenos com a nossa inteligência, o nosso conhecimento, que nos cria, digamos, tempos, misturados, não é? Esta de separar o lazer da produção, do consumo. Porque é que os tempos não se misturam todos? Seremos seguramente mais livres e mais felizes. João Ferrão, esta questão do povoamento, ou despovoamento, neste caso, é uma questão a que não devemos atribuir especial importância ou devemos apostar numa certa reversão do que está a acontecer? Faz sentido pensar em mecanismos mais ou menos artificiais, para usar o termo há pouco Augusto Mateus, de subsídios, de estímulos, do que quer que seja, para fazer a reversão deste movimento que parece consolidado de despovoamento de algumas áreas do nosso território? Sim, isso ou não? É uma questão interessante, porque, por exemplo, o orador hoje da manhã, não me lembro do nome dele, Zoli ou Zotti, falou logo no início, de desafios, capacidades, e não falou de uma coisa muito importante, que é responsabilidades. Quem faz o quê, não é? Tendo em conta os dois anteriores, mas também o terceiro. E, portanto, vamos parar à questão das políticas públicas, que temos falado pouco. O que eu acho é que temos que ser coletivamente mais inteligentes. E ser coletivamente mais inteligentes significa perceber, há situações que são reversíveis, com custos, com certeza, que alguém tem que pagar. Há situações que não podem ser, e há outras que, no limite, não podem deixar de ser. Vou dar vários exemplos. Reverter o abandono, porque também é abandono, o abandono dos centros das cidades. As pessoas muitas vezes não têm ideia, o centro de Lisboa e do Porto, juntos, perderam mais população do que todo o interior. É preciso relativizar as coisas. É uma obrigação de todos, digamos coletiva, criar condições para revitalizar, é uma questão de inteligência básica, para valorizarmos as nossas cidades. Há muitas áreas rurais onde é possível, não digo voltar à dinâmica anterior, mas apesar de tudo manter condições de alguma vitalidade, se nos organizarmos de forma diferente. Um exemplo concreto, esta tendência que tem havido nos últimos anos de racionalizar redes do ponto de vista estritamente setorial só pode dar mau resultado. Qual é a resposta? A resposta é uma visão a partir do território, uma visão de ordenamento do território. Porque se cada rede setorial, o ensino, a saúde, etc., etc., se organizarem em função dos seus critérios, vão fechar serviços todos eles no mesmo sítio. Ora, qual é a solução? Não é preciso inventar nada. Olha para os países da Escandinávia. Aí sim há um interior gigantesco. Como é que eles resolveram o problema? Resolveram o problema, substituíram serviços setoriais por serviços intersetoriais, têm serviços ambulatórios a sério, têm teleserviços a sério. Portanto, há uma série de soluções que estão testadas e que mostram, aí não é tanto reverter totalmente,
mas é manter níveis básicos que viabilizam a vida social e, portanto, também a questão económica. Há outras áreas onde eu penso que temos tendências que não são reversíveis. Como por exemplo? Isto não são, bom, as áreas que, porque estão completamente... Bom, vamos lá ver. Pampilhosa da Serra, para falar concretamente, Pampilhosa da Serra perde sistematicamente população desde os anos 30. Até admira como é que ainda conseguem perder população, porque, quer dizer, já tem tão pouca. Perde população desde os anos 30, portanto, há quase 100 anos que está sistematicamente a perder população. Alguém falou aqui nesta sala de Porto Alegre, há municípios do distrito de Porto Alegre que têm uma situação de sangria demográfica terrível. Portanto, isto quer dizer, vamos esquecer partes do país? Não, não vamos. Mas, por exemplo, o que é pouco inteligente é aceitar como normal que não se saiba quem são os proprietários de 20% do território nacional. Isso é que é verdadeiramente abandonar o país. E, portanto, voltamos exatamente à questão que estava a dizer há pouco, que é a solução. Às vezes, há pessoas que defendem um pouco uma ideia que parece que o que era bom é que os portugueses estivessem uniformemente distribuídos por todo o país. Isto não tem qualquer sentido. Não só não é possível, como não tem sentido, porque retirávamos escala onde ela existe e deve existir, e às vezes até é insuficiente. Álvaro Domingos, o papel deve ter o Estado neste puzzle, depois do que ouviu? O papel do Estado e de todos nós é tentar perceber o que é que se está a passar. Eu creio que o João agora passou pela resposta que era, não é povoar no sentido literal da palavra, é dar sentido àquilo que perdeu sentido. Se nós analisarmos os vários momentos do processo sempre interrompido da modernização em Portugal, encontramos coisas facilmente, o Pombal, o Fontismo, o Estado Novo, os quadros comunitários de apoio, são assim flashes, não é? Cada um com a sua cartografia e cada um com as suas mitologias. Por exemplo, o plano de eletrificação do Estado Novo. Por exemplo, no século XVIII, aqueles que eram tarados pelos canais, encanar tudo, não é? Havia um que queria encanar o Sado até Évora e depois ligar, enfim. Depois o fontismo e os comboios, não é? Etc. Portanto, há sempre mitologias em torno de uma questão que é o território. Como é que se territorializam ideias de desenvolvimento? E a ideia de que o território que é o chão. Portanto, que é uma coisa que é a última a mudar. Não é preciso ser hiper-agrarista ou fisiocrata para esse sentido do sagrado, do solo. E, neste momento, nós estamos, de facto, com uma crise de sentido em função do que é isso, aquele retângulo, não é? Durante séculos era uma coisa para defender. Tinha uma fronteira e mesmo que a terra fosse desgraçada, sei lá, por exemplo, a terra fria transmontana, é só pedra. Não é? Mas, por força, havia que manter gente ali, porque era um imperativo de... E, portanto, a ideia da terra e do domínio da terra e da importância do país, etc., tinha muito que ver com uma certa ideia de território. E essa ideia hoje em dia está a mudar, e de que maneira? Portanto, não se trata de chamar o Dom Sancho, outra vez, o povoador, estudar o armamento, não é? Que os historiadores estudam depois da queda do Império Romano, chamar o Abade Trancoso, não é? Que no século XVI foi condenado porque tinha 200 e tal filhos da tia, das irmãs. Era esse. É como a história também do centro das cidades, não é? Assim, povoar, mas não necessariamente com gente no sentido de população residente, ou seja, os que dormem ali. Provavelmente é dar sentido a essas coisas. Que sentido é que prevê que até 2030 essa ideia de território pode... Quando nós falamos nos recursos naturais, quando nós falamos nas coisas que estão embebidas no território, por exemplo, eu que tenho a mania de andar por aí, acho que há uma imensa riqueza em todo o exotismo que é esta terra no contexto europeu. Eu ter exatamente esses destroços da ruralidade perdida há pouco tempo, que não são necessariamente pesadelos, não é? Posso ter um espigueiro com 400 anos, a arquitetura vernacular a desfazer-se em muros, mas paisagens de um dramatismo e de uma força impressionante, mas curiosamente não é assim que nos ensinam a olhar para aquilo. Ensinam-nos a olhar para aquilo de uma forma muito complicada, porque ao mesmo tempo aquilo é o que já fomos, mas o que já fomos afinal era miserável, não queremos. Não era nada miserável. Os camponeses é que eram, vivia-se bem, era uma vida saudável, assim, pois está bem. Vai ver os indicadores demográficos, não é? Morriam como tordos, andavam descalços, emigravam maciçamente. Nunca mais se resolve isto. E olha, primeira questão, resolver isto. Portanto, apaziguar o assunto, pôr-lhe uma pedra em cima, literalmente. Das mitologias da ruralidade. E depois começar a pensar uma coisa de cada vez. É um bocado como está a acontecer com a biologia molecular.
Perdeu-se a noção de corpo e hoje, quando se fala de transgénicos, eu uso muito o conceito de paisagem transgénica, já não se fala de corpos, fala-se de coisas, enzimas, biobricks, coelhos que são fluorescentes, porque foram tratados com um bocado do código genético de uma medusa, assim também os territórios. Portanto, não é preciso chamar rural, urbano, interior, litoral, não. Conjunto de coisas que estão na nossa frente. Água, areia, eólicas, árvores. É preciso quase que uma análise detalhada de oportunidades, porque não dá para passar um scanning no território e ter uma grande ideia e dizer assim, muito bem, agora é pôr isto a funcionar desde a Serra Algarvia até ao Barroso. Não dá. Uma das questões da modernidade é exatamente o sofisticado que são as nossas próteses tecnológicas, o complexo que é o mundo, a necessidade que temos de ter um projeto de vida, um emprego e ver o que é que há aí para pôr aquilo a funcionar. Mas creio que há um efeito de travão, há um atrito que vem da mitologia, do passado sobre isso. Vamos envolver agora a plateia também nesta discussão. Aceito indicações para perguntas sucintas, breves. Peço para se identificarem. Deixa eu ver ali. José Teixeira. A questão que eu queria pôr, já tentei colocar noutras sessões, mas não consigo, mas acho que se encaixa perfeitamente aqui, que é assim, acham, e em especial para os ex-políticos, mas também pode ser para o outro orador, acham que Portugal tem futuro onde os projetos estruturantes da sociedade em sentido lato, agricultura, ensino, justiça, infraestruturas, leis autárquicas, indústria naval, etc., são decididos por maioria simples. E quando digo maioria simples não é necessariamente da Assembleia da República, é também pelo governo que está então. Agora é este, depois quando vem o outro, etc. A minha dúvida é essa. Muito obrigado pela sua pergunta. Que outro falar? Boa tarde, Pedro Cabadita. Temos muitos estudos feitos sobre enormíssimos temas em Portugal e a minha questão é quando é que existe a ação e quando é que todos estamos concertados para realizar esses grandes objetivos? Aquela senhora lá embaixo, faz favor. Boa tarde, eu chamo-me Isabel Duarte e vivo fora do meio urbano. Portanto, enquanto eu viver fora do meio urbano, acho que o meio rural existe. Disse-se aí, eu faço já a pergunta, disse-se aí que ainda não se fez o luto. Pois eu acho que não se fez o luto porque ele existe. Eu sou professora de Geografia numa zona interior litoral, que é precisamente a zona referida pelo Dr. João Ferrão, que é Grândola. Eu acho que estou muito longe de Lisboa e não me parece, ou da urbanidade, e não me parece que seja a internet que resolve estes problemas. Mobilidade, não sei. Eu, para estar aqui, hoje tive que dormir fora de casa, porque senão gastaria o dobro do dinheiro. Para fazer uma visita de estudo com os meus alunos, terei que gastar o dobro do que gasto um lisboeta. Depende, se eles quiserem ir à central fotovoltaica da Marleja, se calhar eu gastarei um bocadinho menos. Mas a minha pergunta é do mais básico que há. Alguns dos três senhores serão professores universitários e eu queria saber, sinceramente, se vocês, ao longo deste... Eu formo os vossos alunos, certo? Estou abaixo, um bocadinho. E eu queria saber... Desculpe. A sua pergunta era só para... Num instante. Queria saber se os senhores notam diferença entre os alunos rurais e os alunos urbanos que saem do meu 12º e que entram no vosso primeiro. Obrigada. Terceira e última pergunta, o senhor que está imediatamente à frente. Depois voltamos. Peço depois respostas curtas para todos. Tiago André, eu não vou fazer... A minha pergunta foi a minha filha que me fez. Eu dei-lhe uma resposta, mas não estou certo e precisava da vossa ajuda. Eu vivo numa aldeia que descobri há dias que vivem lá 200 pessoas, assustei-me. E a minha filha Madalena, mais velha, perguntou-me: mas será que nós vamos ficar aqui muito mais tempo? Ao qual eu lhe respondi, porque realmente tenho alguma sorte de trabalhar numa empresa que compreende isso. Madalena, eu acho que sim. Quando as empresas perceberem que se viver aqui a probabilidade de ser feliz é se calhar um bocado maior, talvez venham mais. Acham que isto vai acontecer? É que eles são 4 e eu estou a ficar preocupado. Obrigado. Quem quer começar? Augusto Mateus. Só uma pequena nota, não.
Eu sou político como todos na sala são, ou seja, durante 25 meses exerci cargos de secretário de Estado. Conheço, exatamente, mas não sou político. Sou cidadão, sou economista, sou investigador e fui secretário de Estado e ministro durante 25 meses, ponto final. E isto tem uma diferença muito grande, para o bem e para o mal. Eu não fui ministro, o ministro era eu, que é uma coisa muito diferente de exercer esses lugares. Sabia o que queria fazer e sabia o que podia tentar, o que eventualmente não valia a pena tentar, e portanto eu não vou fugir à sua questão. Não. Percebemos a pergunta tem a ver com os consensos em torno de políticas estruturantes. Estou só a dizer que nós estamos cheios de mitos, como era dito, não é? Que, por exemplo, a questão dos estudos, não é? Há muitos estudos, eu ouço permanentemente, sinceramente, muitos estudos, eu deixava estar onde estão, porque não passam, digamos, muitos são os estudos tipo pescada. Antes de ser já o eram. São estudos, uma vez entrou-me um colega pelo gabinete e disse-me: eu preciso fazer um paper, tu tens a melhor informação sobre a economia portuguesa aqui na faculdade, eu já tenho as conclusões, só preciso de números para pôr. E, portanto, os estudos como as cidades, como as aldeias, como as cidades, as vilas, há bons, maus, assim, úteis, inúteis, inteligentes, estúpidos, não é? E, portanto, o que eu acho que é absolutamente importante daquilo que está aqui a ser dito é reconhecer que num mundo que se tornou global e que tem estas características, por exemplo, a minha economia é hoje uma economia de procura e não de oferta. O que levanta a Portugal e aos territórios mais urbanos e aos territórios mais rurais levanta perplexidades colossais, porque as pessoas habituaram-se a pensar no recurso e não em quem pode pagar o valor que se põe na transformação desse recurso. Não basta que o recurso esteja lá, é preciso que o recurso esteja disponível de um ponto de vista estratégico correto para quem pode reconhecer o valor que nós podemos pôr. Vejam como em Portugal se consegue discutir os problemas de uma juventude mais qualificada, que tem que ver com a pergunta final. Quando as políticas públicas acharam fantástico poder pôr recursos na qualificação das pessoas e não pôr recursos na mudança das estruturas empresariais que deviam empregar as pessoas uma vez qualificadas, e como se isto pudesse correr bem, o que eu gostava de dizer em relação ao tema que é muito querido do João, e também meu, são duas notas para responder às vossas perguntas. A primeira é, talvez não ir ao Dom Sancho, mas casar o ordenamento do território com o povoamento. Não seria interessante? Fazer ordenamento do território com pessoas e não ordenamento do território sem pessoas. Grande parte dos nossos problemas tem a ver com ordenadores do território que não põem pessoas na ordenação do território. E, portanto, as estratégias não devem ser de povoamento. As estratégias devem ser de desenvolvimento, e desenvolvimento diferenciado, porque os territórios desenvolvem-se de maneira diferente, com caminhos diferentes. E, portanto, o que eu penso é, sobre esta matéria, que nós estamos no princípio dos estudos que necessitávamos. Não há nenhum estudo que demonstre à maioria da população, para termos maiorias qualificadas e não simples, que Portugal ganhava muito em ter uma Lisboa mais forte internacionalmente e menos pesada nacionalmente. E que isso faz, é aqui um tema muito querido meu e do João, e que isso faz, às vezes nós pecamos por fazer demasiado pequeno, outras vezes pecamos por fazer demasiado grande. Toda a gente percebe para a ação que Portugal precisava de 3 tipos de autarquias. As autarquias de Lisboa e do Porto, as autarquias urbanas das nossas pequenas cidades que são médias à escala portuguesa, mas pequenas à escala europeia, e as autarquias do mundo mais rural, do mundo da mais baixa densidade, do mundo que precisa de uma outra lógica de governo democrático, que é diferente da lógica de governo democrático de cidades de 40, 50 mil habitantes. Mateus, mas só para responder mais diretamente à pergunta, nos projetos estruturantes significativos, pelos meios que envolvem, pelas consequências que têm, devia haver decisões, digamos, mais consensuais, mais alargadas? Com certeza. Houve erros que se cometeram por não se ter assegurado. E devíamos pôr limites à ideia de que o nosso problema é da ação e não de inteligência. Se fosse da ação, então não teríamos construído os estádios de futebol, não é? E não teríamos feito autoestradas que não são necessárias para nada. E não teríamos mitos, como se o Alentejo se desenvolvesse com Alqueva, Aeroporto de Beja e Sines. Ouço isto permanentemente, como se isto fosse o desenvolvimento do Alentejo, desprezando tudo aquilo que o Alentejo fez, que não tem que ver com isto e que é fundamental para o futuro dos alentejanos e de Portugal. Como se Portugal não devesse ter como prioridade nacional
o ressurgimento do Porto e do norte do nosso país, que é absolutamente fundamental para a nossa afirmação, como se isto fosse bairrismo, como se fosse os 40 milhões Há aqui problemas que são problemas de estudo, são problemas de estratégia. Nós estamos à beira de uma crise política, económica e social porque temos uma estratégia financeira discutível sem nunca ter tido uma estratégia económica e social completa para ajustar os erros que cometemos ao longo dos últimos 10, 15 anos. E, portanto, eu sou muito contra a ideia de que o nosso problema é da ação. O nosso problema é de saber bem o que é portador de futuro para o nosso país e, desse ponto de vista, totalmente de acordo consigo, fazê-lo numa lógica em que a prioridade é o pragmatismo, é aquele caminho. Mas esta conferência talvez nos ajude a uma coisa. A ação não se faz para fazer bom futuro, a ação não se faz do presente para o futuro, faz do futuro que queremos para o presente. Faz como se faz um automóvel, como se faz um vinho, como se faz um azeite, faz sabendo o que queremos e trabalhando disciplinadamente, planeadamente e organizadamente para alcançar os resultados. Portanto, se nós tivermos algumas ideias sobre 2030, talvez isso possa orientar a reformulação da democracia em Portugal, o governo das cidades, dos campos, das empresas e talvez possamos, porque eu respondo-lhe ainda de forma mais preocupada, a diferença não é tanto, eu devo dizer... Para os alunos que vêm nós hoje temos uma situação um pouco terrível, que é, deixamos de ter, como na sociedade, deixamos de ter aluno médio, portanto, ou seja, a média não tem alunos concretos, não é? Temos uma distribuição que tem 2 bossas e, portanto, a média não tem nenhum aluno. Temos alguns alunos minoritários que são francamente melhores e mais qualificados de tudo o que fizemos no passado, mas temos um número muito significativo de alunos que já entraram com problemas e que, ao longo da universidade, não resolveram parte desses problemas, em coisas elementares. E isto tem mais que ver com aspectos de acesso à informação, com aspectos de acesso à cultura, aos modos de vida, à dimensão planetária e à diversidade em que vivemos, do que propriamente com a velha oposição litoral interior. Embora, obviamente, naquilo que nós podemos designar por interior, ajuda a chegar menos longe do ponto de vista daquilo que é determinante, que é a cultura, a criatividade e o conhecimento. João Ferrão. Bom, responder às questões muito rápido. Há aqui uma questão fundamental que é um problema de valores, visão, cultura. E isso me permite, eu vou contar 2 histórias que costumo contar muitas vezes em público, é muito rápido. 2 experiências que eu tive quando fui secretário de Estado, que é interessante porque dá para perceber o país. A Reserva Ecológica Nacional. Estava a reunir com o Presidente de Câmara e o Presidente de Câmara estava-se a queixar que a Reserva Ecológica Nacional inibe completamente o desenvolvimento das áreas rurais, não permite fazer nada, nem sequer a casa de banho para as casas dos agricultores. Eu disse, mas isso já foi modificado, já é possível. E diz-me o Presidente da Câmara, eu sei, mas eu estou habituado a dizer isto. E outra história que mostra bem as resistências à mudança. Havia um problema considerado muito complicado por 8 Presidentes de Câmara. E houve uma reunião com esses Presidentes de Câmara e o problema, ao fim de 20 minutos, estava resolvido. Mas eu percebi que um dos Presidentes de Câmara estava com um ar um bocado chateado mesmo. E eu perguntei, então, Sr. Presidente, não ficou satisfeito? Por um lado, sim, mas por outro lado, perdi capital de queixa. Bom, isto para ir rapidamente a algumas das perguntas. A questão da maioria, da continuidade e do repentismo. Quer dizer, eu estou-me a colocar do ponto de vista das políticas públicas. De facto, nós sabemos isso, repetimos isso sistematicamente. Por um lado, esta vertigem de tentar recomeçar tudo do zero e, por outro lado, por cima disto, o que é pior, a visão do repentismo. Pensando que fazendo nova legislação se resolve tudo. Só para dar um exemplo concreto, para aprendermos com os outros. Por exemplo, na Holanda, onde a questão das políticas públicas me parece que é muito interessante, deu um salto qualitativo enorme nas últimas décadas, a ideia fundamental da política pública, havendo uma política pública, é a da gestão da transição. Há um horizonte estratégico e não é como nós, o repentismo, amanhã toda a gente tem que mudar e que obedecer ao novo enquadramento. O que se define é um horizonte estratégico, uma trajetória, uma gestão dessa transição com responsabilidades e isso significa também consenso que ultrapassa os ciclos curtos políticos dos governos. Depois, a questão das aldeias, se tem futuro, se não tem futuro. O Álvaro já aqui fala muitas vezes e bem,
do sentimento de perda de um mundo rural que se calhar nunca existiu como ele é invocado hoje. Mas nós hoje temos um duplo sentimento de perda. Eu acho que é importante perceber isto. Temos este, que tem como referencial um mundo rural que nunca existiu, que está completamente mitificado, mas temos também o sentimento de perda de um futuro que a visão moderna nos anunciava e que nós percebemos agora que não vamos ter. Portanto, temos uma dupla perda e sentimos um pouco perdidos, não é? Porque nem temos recuo para o tal passado mítico que nunca existiu, mas que nós gostaríamos que existisse para dizer era assim que nós gostaríamos de voltar a ser, mas também não temos esse futuro anunciado e que nós percebemos hoje que não vai acontecer. O papel da escola é muito importante desse ponto de vista, que é por aí, foram dados vários exemplos hoje em relação a questões ambientais, mas a escola devia fazer o mesmo em muitas outras áreas, e é preciso perceber que a visão moderna, aquilo que nós chamamos de visão moderna, que vem do iluminismo, da Revolução Industrial e depois tudo aquilo que se seguiu, tinha intimamente ligada à ideia de modernização a ideia de urbanização, de viver nas cidades. As cidades é que eram modernas. Para ser moderno tem que estar nas cidades. Bom, o caso do Rei Horta Boas, por exemplo, é um exemplo interessante. Quer dizer, não interessa se Montemor é cidade ou não é cidade, não é essa a discussão. Claro. A discussão é, ele não está a levar aquilo que são questões essenciais das sociedades do futuro numa área que não é claramente urbana. Está. Agora, alguém o levou para lá? Não. Ou seja, esses processos não podem ser centralmente planeados. O que tem é que haver a generalização de uma visão que não é nem a visão passadista de regresso a um passado que nunca existiu e que mesmo que tivesse existido não seria possível voltar a ele, nem a concretização reiterada e forçada de um futuro que já não é possível. Álvaro Domingos. Eu então, para dizer também aquelas coisas que costumo dizer sempre, repito um letreiro que estava na porta da minha professora de Biogeografia, a Nicole, que tu conheces, e que era: teoria é quando sabemos tudo e nada funciona. A prática é quando tudo funciona e não sabemos porquê. E nós aqui juntamos teoria e prática, nada funciona e não sabemos porquê. Ou seja, a nossa, seguindo esta via, nós temos uma crise em matéria de ficcionar a realidade. Porque a realidade não existe, com certeza, se não for ficcionada, porque a realidade pode ser tantas coisas. E então há todas estas questões que não conseguimos gerir para não termos essa nostalgia ou esse sentimento da perda do futuro e andarmos constantemente com os centros históricos a espantar o trauma da perda da cidade ideal que houve um dia, etc. E, portanto, depois turistificamos os centros históricos todos até ao limite como Óbidos, que até é programado e tudo. Portanto, é a coisa mais próxima da Disneylândia que há, mas é claramente... e dá dinheiro, não é? É negócio. Não estou a dizer mal, estou a constatar. Mas é claramente, eu entendo assim. Ou, no outro lado, o projeto da região centro, que também dá resultados, chama-se Aldeias de Xisto, que é um projeto de estetização do mundo rural, fazendo disso negócio. E, portanto, saindo desta dicotomia que nunca mais nos conseguimos ver livros dela, que é a do urbano e rural, ou a sua versão na internet, que é a SimCity e a Farmville, já é mais diferente. Então, temos uma crise taxonómica e, de facto, a realidade será sempre turva se os instrumentos com os quais nós vemos a realidade forem como uns binóculos desfocados. Isto é, nós temos conceitos, temos taxonomias, temos categorias, chamamos isto rural, aquilo urbano, aquilo e tal. Pronto, temos um problema de visibilidade do real. Portanto, é preciso, de facto, não é o grande projeto que vai mudar tudo, outra mitologia do moderno, não é? Que de alta a baixo e tal, também não acredito nisso. Entre outras coisas, conhecer o raio do país, que não é assim tão grande, saber equacionar estas coisas, sabermos ver o livro de uma coisa que o professor José Matoso escreve muito bem a propósito da identidade portuguesa, que ela é construída sempre daqui, da capital do Império, para o resto, que foi sendo construída sempre por uma elite que a cultura erudita, a cultura científica, a cultura cultivada sempre foi de elite, o povo, isso eram uns grunhos, não é? Uns rústicos. E, portanto, a ideia de nação sempre foi daqui para baixo, não é? Sempre foi um Estado muito centralizado. Nunca houve grande folga para pensar as diferentes, hoje fala-se muito na tal famigerada resiliência,
as diferentes armas que cada região, cada lugar tem para se instalar neste mundo complicado. Portanto, não há a tal fórmula mágica que funcione de alto a baixo. Temos que procurar isso. Finalmente, só uma nota para alguém que perguntou, ou pelo menos eu percebi assim, nestas coisas da política, como é que pensamos a territorialidade da política? A geografia política. Porque nós temos problemas que são discutidos como territoriais e são metidos no tema da interioridade, são muito fraturantes e que nos põem perguntas sobre quem decide e quem tem legitimidade para decidir. Estou a falar, por exemplo, da barragem do Sabor ou da barragem do Coa. Isto é, a mobilização extensa de territórios para desígnios nacionais, neste caso, otimizar a produção de energia renovável, deixa uma fatura nestes locais. Vota-se por mapas. Não é? Os mapas, existe um mapa político e está a aumentar em Portugal esta tensão entre a legitimação do voto a partir do cidadão enquanto habitante de um lugar e a legitimação do voto enquanto cidadão, ponto. Ou seja, quantos somos, quem somos, onde estamos, como é que votamos e como é que se legitima o nosso voto. Eu um dia gostava de escolher o lugar onde votar. Álvaro Domingos, com essa ideia, eu dou 10 segundos, nós já ultrapassámos o nosso tempo, mas são mesmo 10 segundos. Mas é só Augusto para dar um Mateus. toque pessoal e deixar uma reflexão. Eu tenho uns óculos novos que são produzidos e foram feitos numa empresa que começou pequena e hoje é grande, que está sediada para trás do Sol Posto, em Itália, e que lidera o mercado mundial em termos de estética de consumo. É um sítio chamado Monte Belluna. Todos conhecem as marcas, eu não vou dizer. É só para dizer que todos aqueles que acham que no mundo que não é da cidade prometida há espaço para ter esperança, para ir à sessão de há bocado, há. Desde que se faça com base nos recursos endógenos, com base na cultura, na criatividade e no conhecimento, mas virado para fora, virado para o mundo, virado para o nosso planeta, que é onde também nós vivemos. Bom, aqui ficou este exemplo, encerramos este debate precisamente com este exemplo. Ficaram muitas ideias. Ficaram muitas ideias para projetar Portugal no futuro. É preciso também que algumas destas ideias fiquem já no presente, se começa a trabalhar no presente. Muito obrigado.